Welcome back to the show. It's Danny Haifong. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou acompanhado por Syed Mohammad Marandi, professor da Universidade de Teherã, para analisar os últimos acontecimentos. Pessoal, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. E também surgiu a notícia de que o Irã está alertando os Estados Unidos de que uma retaliação semelhante a um terremoto está a caminho, em resposta à guerra econômica de Trump. O Irã está advertindo diretamente todos os países do Golfo a não se juntarem a essa guerra econômica e dizendo que atacará toda a infraestrutura energética do Golfo, apoiada pelos Estados Unidos, além de todas as rotas que contornam o Estreito de Hormuz, incluindo Yanbu e Fujairah. Isso foi dito por Mohsen Rezaei, o novo chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Ele disse: "Nossos homens estão prontos para eliminar ativos econômicos americanos na região. Ainda não atacamos empresas americanas na região, e todos sabem que os Estados Unidos têm muitas delas." Então, professor Marandi, vamos começar por isso. Fale sobre o que o senhor acredita que o Irã está planejando em termos de retaliação a essa guerra econômica. Na verdade, ainda não sabemos exatamente o que Trump está planejando. Isso ainda não foi anunciado de forma tão específica, mas o Irã está sendo muito específico, dizendo que ativos petrolíferos dos Estados Unidos e qualquer coisa ligada a eles estão na mesa. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer. Estamos em guerra e não há cessar-fogo. As pessoas devem ter isso em mente. Não há cessar-fogo entre nós e os Estados Unidos, ou o regime israelense, ou os países que abrigam e ajudam os Estados Unidos nesta guerra. Então, os sauditas, os emiradenses, os kuwaitianos, os bahreinitas, os catarianos, os omanenses, até mesmo a Jordânia. Todos esses países abrigam forças dos Estados Unidos. Alguns deles financiam as forças americanas em seus territórios. Por exemplo, os kuwaitianos, os sauditas, os catarianos e os emiradenses. Eles estão pagando por essa ocupação. Portanto, estão ajudando os Estados Unidos a travar guerra contra o Irã de várias maneiras. E, de fato, esses países já travaram 3 guerras contra o Irã, essa coalizão mais ampla. Em 1980, quando Saddam Hussein invadiu o Irã, os Estados Unidos o incentivaram a fazer isso. Os Estados Unidos e o Ocidente apoiaram Saddam e os aliados dos Estados Membros na região, esses mesmos países. Deram a ele centenas de bilhões de dólares para matar iranianos. Aquela foi uma guerra de agressão. Depois, no ano passado, quando os americanos e os israelenses realizaram aquele suposto ataque relâmpago, fingiam que estavam negociando com o Irã, mas se preparavam para a guerra. Naquela época, aviões dos Estados Unidos reabasteciam caças israelenses. Todos esses aviões voavam a partir desses países, decolavam desses países, pousavam nesses países e usavam combustível de aviação desses países. E esses países pagavam todas as despesas dos Estados Unidos nessas bases. Então esses países estavam de fato ajudando a agressão do regime israelense. E claro, sim, foram usadas instalações de radar da Turquia ao Kurdistão iraquiano e por toda a região do Golfo Pérsico. E claro, a Jordânia é sempre central para as operações militares e de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Então temos esta guerra, que todos conhecemos porque ela ainda está em curso. No momento, não há cessar-fogo. Esses países travaram 3 guerras contra o Irã. E, portanto, o Irã pode punir qualquer um deles, quando quiser. O Irã pode disparar mísseis agora mesmo contra os Estados Unidos ou contra os regimes que abrigam bases americanas. Todos eles fazem parte desta guerra. É realmente extraordinário ver como nos últimos 6 meses esses regimes fingem ser vítimas. Dizem, por que o Irã está nos atacando? Você também vê algumas pessoas deles na internet, sabe? Na folha de pagamento do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados, dizendo, por que o Irã está cometendo essa injustiça? Mas os mísseis são disparados do território deles. As aeronaves sobrevoam o espaço aéreo deles.
Os aviões de reabastecimento ficam baseados no território deles, usando o combustível deles de graça. E aí eles têm a audácia de reclamar e fingir que não tem nada a ver com isso. E em vez de atacar os americanos, o Irã está atacando eles. Sendo que o Irã destruiu bases dos Estados Unidos por toda a região, mas também os puniu. Na minha opinião, e na opinião da maioria dos iranianos, as Forças Armadas têm sido muito, muito brandas. Eles têm sido muito gentis com esses países. Caso contrário, a expectativa de muitos iranianos era destruir esses regimes, depois do que fizeram com o Irã, não apenas nesta guerra, mas ao longo dos anos. Então, o Irã tem o direito de reagir agora, porque estamos em guerra, e os Estados Unidos estão conduzindo uma guerra de cerco neste exato momento. Então, ontem à noite, o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Dr. Mohsen Rezaei, ou Major-General Mohsen Rezaei, ele também tem doutorado em economia, deu uma entrevista longa. Uma entrevista um tanto longa, não tão longa assim. Mas eu aconselharia seus espectadores a lê-la na íntegra, e se alguém a tiver traduzido, ou com IA, a assisti-la na íntegra, porque é uma entrevista muito importante. E acho que os jornalistas no Ocidente e todos os demais deveriam definitivamente vê-la, porque ele deixou claro o que vai acontecer. He's made it clear what's going to happen. So tomorrow, Bessent is going to... Então amanhã, ao que tudo indica, Bessent vai se pronunciar e declarar o que vai acontecer. E como você bem observou, não sabemos qual é o plano. Temos algumas ideias de como isso poderia ser diferente. Por exemplo, de que forma eles podem ter abordado os países vizinhos, Paquistão, Emirados, Arábia Saudita e os outros, o regime do Azerbaijão e a Turquia, para dizer a eles que reduzam a cooperação com o Irã. E é bem possível que esses países resistam até certo ponto e, até certo ponto, cedam. Alguns podem apoiá-los plenamente e outros podem resistir completamente. Por exemplo, Rússia e China vão ignorar os americanos. Eu presumiria que o Afeganistão, o Talibã no Afeganistão, também vai ignorar os americanos. E, aliás, ao longo do último ano, desde a Guerra de 12 Dias, mas especialmente depois dessa guerra, o Irã vem desenvolvendo rotas terrestres de comércio para a Ásia Central, o Corredor Norte-Sul, para a Rússia, para o Afeganistão e também para o Paquistão. Então essa guerra trouxe esse benefício para o Irã. Muitos dos produtos que antes vinham da China para os iranianos pelo Golfo Pérsico, passando, digamos, por Dubai, agora estão chegando pela Ásia Central. Conversei com pessoas envolvidas nisso e elas disseram que as coisas estão evoluindo. É claro que vai levar tempo para chegar onde precisam chegar. Mas, de qualquer forma, suponho que os iranianos estejam se preparando para essas ameaças que os Estados Unidos vêm fazendo. E qual é o objetivo? O objetivo é estrangular os cidadãos iranianos. É fazê-los passar fome. É um cerco de fome. E isso mostra mais uma vez que o Ocidente coletivo, e de novo quando falamos em Ocidente coletivo, porque às vezes quando eu digo Ocidente ou Ocidente coletivo, tem gente dizendo nós somos contra isso. Quando eu digo o Ocidente coletivo ou o Ocidente, quero dizer as elites políticas, aqueles que estão no comando. Não significa os cidadãos. Sabemos que, de fato, no Irã é amplamente entendido que uma grande maioria dos americanos se opôs à guerra desde o primeiro dia. E essa maioria está crescendo. Então, quando eu digo Ocidente coletivo, é basicamente isso que eu quero dizer. Os iranianos, neste momento, estão explorando o que os Unidos vão fazer. E eles estão imaginando que os Estados Unidos vão ameaçar países ou incentivar países a cortar todos os laços com o Irã. E como eu disse, alguns países vão ignorá-los, mas outros provavelmente vão querer embarcar nisso. O Irã disse que esse ato bárbaro de guerra é uma tentativa de deixar os iranianos sem comida. E eu vi um senador participar de um programa de domingo de manhã durante o primeiro cerco, 3-4 meses atrás, quando ele começou. O cerco em que bloquearam os portos iranianos e que continua até agora, enquanto estamos falando.
Um senador apareceu na TV americana, vangloriando-se de que os iranianos não têm comida e estão com fome. E isso foi repugnante. Isso só mostra mais uma vez como os diplomatas ocidentais, os políticos ocidentais, são repugnantes. Sempre que passo em frente a uma embaixada ocidental, penso que essas pessoas são apenas um bando de criminosos. Mas de qualquer forma, eles representam regimes criminosos, então são criminosos. Portanto, os iranianos vão agir com firmeza. Os iranianos dizem que se qualquer país da região ajudar os Estados Unidos a estrangular o povo iraniano, o Irã vai punir esse país e vai puni-lo severamente. E o Irã vai usar meios militares. Então, digamos que o país esteja no Golfo Pérsico. De uma forma ou de outra, ele ajuda os Estados Unidos. Não poderá exportar uma gota de petróleo, nem pelo Estreito de Hormuz, como você corretamente apontou, nem por Fujairah, nem pelo Mar Vermelho. Nada. Vai acabar. E se tentarem fazer isso, serão severamente punidos. Se os aviões não tiverem permissão para voar ao Irã, os aeroportos deles serão fechados. Em outras palavras, o Irã com firmeza. Isto é guerra. Americanos, assim como nos 40 dias de combates em que tentaram derrubar o Irã, destruir o Irã, isto é guerra. Então vamos nos defender. Basicamente é isso que o general Reza está dizendo, por todos os meios necessários, como diria o falecido Malcolm X. Basicamente, ele está dizendo, por todos os meios necessários, vamos reagir, porque este é o tipo mais cruel e desumano de guerra que os Estados Unidos estão travando. E só estão fazendo isso porque todo o resto fracassou. A guerra de cerco, o bloqueio marítimo, fracassou. A ofensiva militar contra o Irã fracassou. O Irã não apenas sobreviveu. O Irã derrotou a força combinada dos Estados Unidos, do regime israelense e de seus aliados regionais. Isso é muito significativo. Ele não sobreviveu. Ele os derrotou. E isso os derrotou 2 vezes. E os derrotou em guerra de cerco. E forçou Trump a assinar o memorando de entendimento, assinar pessoalmente. Então agora estamos de volta à guerra. E o Irã não vai pegar leve. Então o que isso significa? Significa que se Trump estiver falando sério sobre essa política, acho sim que ela vai causar colapso, mas não no Irã. Vai levar ao colapso do Kuwait, dos Emirados, do Catar, do Bahrein, da Arábia Saudita. E isso pode continuar, quer dizer, se Baku decidir bloquear a rota entre o Irã e a Rússia, então o Irã poderia facilmente destruir as instalações petrolíferas de Baku e impedir que eles exportem mais petróleo para o regime israelense através da Turquia. Porque a maior parte do petróleo do regime israelense passa pela Turquia, mesmo no momento em que há ameaças de ambos os lados entre os dois. A Turquia é o principal transportador de petróleo para Israel, e grande parte desse petróleo passa por Baku, ou vem de Baku, se não me engano. Então, de qualquer forma, se algum país participar disso, o general Rezaei diz que nós vamos punir esse país. Ele diz que primeiro vamos conversar com eles, mas se eles não recuarem, então vamos puni-los. E ele também disse que até agora nos abstivemos de destruir ativos dos Estados Unidos na região, mas isso vai acabar. Então, vocês atacam nossa economia, tentam estrangular nosso povo, e nós vamos destruir seus ativos. Então eu acho que o Irã pode, na verdade, ser muito mais duro desta vez do que foi na Guerra de 40 dias. E eu não tenho dúvida de que os Estados Unidos vão fracassar. Mas o que eu acho que provavelmente vai acontecer, se Trump levar isso a sério, se ele não arreglar, como vocês dizem nos Estados Unidos, é que estamos caminhando para um colapso econômico global. E já estamos vendo sinais de instabilidade econômica. Eu sei que você fala muito disso no seu programa, com economistas. Mas, muito resumidamente, a situação vem piorando há muitos anos, por causa das guerras intermináveis, do neoliberalismo e de tudo isso. Mas agora vemos indícios de uma economia à beira do colapso. O iene está em apuros. Yen is in trouble. The bond market is in trouble. And then
O mercado de títulos está em apuros. E aí, Dani, uma coisa que eu não vi ser discutida de forma alguma é o fato de que os governos, os regimes do Golfo Pérsico, têm enormes quantias de dinheiro nos Estados Unidos, em títulos e ações, em ativos bancários, em suas contas bancárias. Esses governos já não estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando muito pouco e estão em sérios apuros, especialmente porque consomem uma grande parte de sua riqueza para sustentar seus estilos de vida, para manter sua imagem, para que Dubai seja Dubai, Doha seja Doha e assim por diante. Então eles vão precisar do dinheiro de volta. Vão ter que vender títulos, ações e ativos só para sobreviver. Mas, se essa guerra continuar, e eu não acho que os americanos vão deixá-los fazer isso, não acho que os americanos vão deixá-los vender seus títulos, não acho que esses países voltarão a ver a maior parte dos seus títulos, mas de qualquer forma, esses países vão precisar de enormes quantias de dinheiro, e nas próximas semanas e meses vai ficar muito pior, muito pior, muito pior do que era antes. E eu não acho que eles consigam se sustentar por mais tempo. E eles vão começar, e já não estão mais enviando, porque em circunstâncias normais, venderiam seu petróleo, seu gás natural, seus fertilizantes, seu hélio, seu enxofre e assim por diante. E alumínio. E então, grande parte dessa riqueza iria para comprar mais títulos, comprar mais ações ou investir nos Estados Unidos. Trump, na verdade, esperava que eles investissem trilhões de dólares em seus projetos de inteligência artificial. Isso não vai acontecer. Isso chegou ao fim. Mas o contrário terá de acontecer. Esses países, para sobreviver, vão precisar vender todos esses ativos só para continuar existindo. Não vejo os americanos permitindo que façam isso. Mas, se permitirem, NSS vai criar uma crise e ajudar a provocar uma crise no mercado de títulos. Os não querem mais se envolver. Eles precisam proteger sua moeda. Os chineses já estão saindo. Esses países não estão mais contribuindo com nada, e isso vai ter que ser revertido aos poucos ou não. Esta é uma situação muito ruim para Trump, e não tenho dúvida de que os iranianos estão de olho nas eleições de meio de mandato. E se as coisas piorarem para os Estados Unidos nos próximos 2 meses e meio, e, pelo que o general Reza está dizendo que vai acontecer, elas certamente vão piorar. Então acho que Trump vai perder feio as eleições de meio de mandato. Provavelmente vai perder o Senado também, se as coisas continuarem assim. E então, para dizer o mínimo, as prioridades dele terão que mudar depois de novembro. É para dizer o mínimo. Ótimas observações, professor Morandi. E você mencionou países que serão punidos por colaborar com os Estados Unidos. Mesmo agora, com as discussões sobre um possível, e acho que o que algumas pessoas estão dizendo, se perguntando, é se o governo Trump vai tentar algum tipo de, entre aspas, bloqueio terrestre, ou seja, tentar fazer com que esses estados do Golfo cortem relações com o Irã, a ponto de até mesmo transportar mercadorias pela região, ficar muito difícil para o Irã. Mas, mesmo com essa conversa de o Irã agir em seu próprio interesse e atacar esses países, se eles fizerem isso, e também ativos petrolíferos dos Estados Unidos no caminho, o Catar está aqui, fechando um acordo com os Estados Unidos sobre navios-tanque de reabastecimento. São exatamente os tipos de navios-tanque de que os Estados Unidos precisam para conduzir operações hostis. Isso significa que o Catar é, obviamente, um desses países que colaboram com os Estados Unidos. E o Irã disse, isso também estava circulando, pela IRIB News, tenho certeza de que o senhor viu, professor Morandi, que o chefe militar iraniano acabou de visitar uma instalação secreta subterrânea de mísseis balísticos e declarou que há um grande aumento na produção em tempos de guerra. A qualidade é maior, as capacidades são maiores e o volume aumentou muito. Na prática, o Irã tem as capacidades e os meios para atacar. Portanto, não é só conversa. Isso me faz perguntar, professor Morandi,
Qual seria exatamente o objetivo dessa campanha de fome? Não é como se as sanções fossem novidade para o Irã, mas os Estados Unidos tentarem escalar isso de uma forma mais direta parece suicídio. E os sinais estão todos aqui, nos Estados Unidos e no Ocidente. Os preços da gasolina não estão caindo. O diesel está caríssimo. O galão de diesel custa quase $6, até nas regiões mais baratas. É uma crise por um fio. Isso poderia levá-la além do limite. O que o senhor pensa sobre isso? This could push it over the edge. Your thoughts on this? Well, it's a desperate stab in the dark. Bem, é uma tentativa desesperada às cegas. É um golpe cruel às cegas, dirigido contra mulheres e crianças. E isso não deveria nos surpreender, porque foi isso que fizeram com a Síria. Destruíram a Síria. Levaram a Síria à fome por meio da Lei César, para esmagar a população e basicamente preparar o terreno para a implantação de um regime da Al-Qaeda em Cuba ou na Venezuela. E claro, Trump mencionou Cuba e Venezuela quando falou, acho que na sexta-feira. Então, os exemplos são esses dois países, mas o Catar e os outros são extremamente vulneráveis. Lembrem-se, eles não têm nada além de petróleo e gás. Nada. O Irã é praticamente autossuficiente na agricultura. Se chove bem, então é autossuficiente. If there's a good rain, then it's self-sufficient. If it's not a good rain, then they have to import. Se não chove bem, eles precisam importar quantidades consideráveis de alguns produtos. Este ano foi bastante bom. Não foi ótimo, mas foi bastante bom. Então o Irã não precisa importar muita coisa. O país é autossuficiente e muitas pessoas trabalham no setor agrícola no Irã. Por causa das sanções, o Irã tem sua própria base industrial nacional. Produz muitos dos seus próprios produtos. Se você for a qualquer supermercado no Irã, quase tudo é iraniano. Há muito pouca coisa de outros lugares, a menos que você vá a um supermercado de alto padrão, em bairros ricos, onde algumas pessoas fazem questão de ter seus chocolates importados, seus cornflakes, ou seja lá o que for de que gostem. Cornflakes or whatever it is that they like. But still, most of the goods there are Iranian too. Mas ainda assim, a maior parte dos produtos ali também é iraniana. Mesmo em outros bairros, eles também têm essas coisas. Mas de qualquer forma, em sua maioria, são produtos iranianos. Você vai às lojas e a maior parte das coisas é produzida no Irã. Isso não quer dizer que, e isso se deve em grande medida às sanções, mas também à mentalidade dos revolucionários de desenvolver uma base industrial própria e ter independência em relação aos produtos agrícolas. Isso também faz parte do modelo revolucionário. Não há dúvida de que, se os Estados Unidos forçam essa guerra, é agora de fato mais difícil. And it has an effect that it will make life more difficult. But US proxies, for example, in Qatar, which you Mas os aliados dos Estados Unidos, por exemplo, no Catar, que você mencionou, o Catar entraria em colapso se o Irã dirigisse sua ira contra o regime. Não tem nada, só tem gás. E se o Irã destruir as instalações de fornecimento de gás com alguns, sei lá, umas 2 dúzias de mísseis, ou digamos umas 2 dúzias de mísseis e algumas dúzias de drones, acabou. Volta a estaca zero. Não sobra nada. E o mesmo vale para todos os outros países da região do Golfo Pérsico. Cada um deles são apenas desertos com petróleo e gás. Então, os americanos estão colocando esses países em risco. E eles, é claro, como não têm independência, nem soberania, nem dignidade, nem honra, obedecem aos Estados Unidos. Eles sabem que os americanos estão arrastando eles pelo inferno. Eles temiam o colapso de seus regimes durante a Guerra de 40 dias. E eu disse isso no seu programa, em várias ocasiões. Se os regimes dos Estados Unidos e de Israel atacassem a infraestrutura crítica do Irã, o Irã destruiria a infraestrutura crítica deles. E eles sabiam que se isso acontecesse, seriam eliminados. Todo mundo teria de ir embora. E essa é provavelmente, quase com certeza, a razão pela qual os Estados Unidos não seguiram, no fim das contas, nessa direção. Porque seriam os grandes perdedores. Porque todos os seus aliados na região seriam destruídos. Isso provocaria um colapso econômico global e teria consequências devastadoras para a economia dos Unidos. E o que está acontecendo agora é parecido com aquilo.
porque o Irã disse que vai lidar militarmente com esses países. Se eles participarem dessa guerra contra mulheres e crianças, o Irã vai retaliar militarmente. E se os americanos quiserem atacar o Irã vai retaliar contra eles. O Irã está preparado para a guerra. E você mencionou uma palavra muito importante quando descreveu o vídeo. Aquilo era uma instalação, não uma base. Não era uma base de drones ou de mísseis. E como eu dizia desde o início da guerra, o Irã tem fábricas subterrâneas, tem pesquisa e desenvolvimento, tem fábricas de mísseis e drones. Está produzindo mísseis e drones muito mais rapidamente do que os americanos conseguem produzir mísseis ou sistemas antimísseis. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito, porque essas bases subterrâneas existem por todo o país, assim como as bases subterrâneas de mísseis e de drones, e as estruturas de comando e controle. Não há nada que os americanos possam fazer a respeito. Então, a cada dia que passa, o Irã avança militarmente à frente dos Estados Unidos. Enquanto os americanos quebram a cabeça tentando descobrir como ampliar seus sistemas de defesa aérea, os iranianos estão produzindo novos mísseis com capacidades melhores. Especialmente porque, durante a guerra, os iranianos aprenderam muito. E vimos a diferença entre a promessa verdadeira 2 e a 1, depois entre a promessa verdadeira 3 e a 2, e então entre a 4 e a 3. E então começou essa guerra de 13 dias com os americanos, depois que o memorando de entendimento foi rasgado. Trump violou o memorando e, no fim das contas, acabou com tudo. Quando ele reiniciou a guerra, vimos que os mísseis e drones iranianos eram ainda mais devastadores do que durante os 40 dias de combates. Então, os iranianos vêm desenvolvendo suas capacidades militares nesse período, avançando rapidamente. Isso não vai acabar bem para os Estados Unidos. Eu não gosto de guerra. Não gosto de guerra de cerco. Não quero que ninguém se machuque ou morra. Mas se Bessem realmente for conduzir algum tipo de guerra de cerco sinistra contra o Irã, acho que o colapso econômico global será muito rápido. The global economic collapse will be very swift.